Fala, meus amigos, vamos lá à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 1º de março, onde o Ibovespa ali está quase saindo ali todos os ativos do leilão de fechamento, 0,12% de alta. E aí, qual o cenário que nós temos para o índice Ibovespa? Quem se destacou de forma bem positiva no pregão de hoje, BHIA3, alta de 7,52%, Lojas Renner 5,25%, Embraer, alta de 5,94%. Enfim, vou falar sobre esses papéis aqui nessa análise de fechamento e pregão, além de atender aos pedidos de análise que vocês registraram aqui embaixo nos comentários dessa análise de fechamento do pregão. É um prazer novamente estar falando aqui com vocês dentro do canal, além do radar da semana que eu vou gerar nesse final de semana, provavelmente nesse sábado, vai ter o radar da semana que você pode acompanhar se você for membro aqui dentro do canal. Mas nessa análise de fechamento e pregão, vou abordar aí Ibovespa, mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, mais uma série de ativos que eu já comentei alguns aqui, como o YouTube 4 também vou abordar nessa análise de fechamento e pregão. Você acompanha aqui de perto, já deixa um like, um joinha, curte esse vídeo aí se ele for útil para você de alguma forma, compartilhe com pelo menos aí um amigo, um familiar. Agradeço de imediato sua valiosa audiência aqui dentro do canal. Vou rodar a vinheta, na sequência a gente começa a nossa análise de fechamento do pregão. Maravilha, vamos lá. Vamos começar falando aqui do Ibovespa, que fechou o pregão desta sexta-feira, dia 1º, com alta de 0,12%, entre as médias, aquele momento da indefinição, de sinais mais falsos, mas o contexto que nós temos nesse momento é o seguinte: a gente veio com um movimento de subida aqui do Ibovespa, beleza, foi lá, rompeu essa resistência, caiu, aí depois rompe tudo para cima, dá uma retomada da tendência de alta, pelo menos dá um indício maior de estar dentro da tendência de alta. Só que na sequência nós tivemos aqui, ó, esse retorno do preço aqui para baixo, colocando em vermelho, tivemos essa queda aqui mais acentuada e perdendo esse nível aqui anterior. Logo, quebrou a sinalização positiva, aumentou a probabilidade de se ter um movimento para baixo. O pregão de hoje, então, ele é visto na minha leitura como um candle de correção dessas dois candles de queda, que bate na média, respeita a média, bate na região de suporte que foi perdida, respeita também, ou seja, respeita no sentido de fechar abaixo, aumentando a probabilidade do próximo pregão ser de baixa. Então, a gente fecha o pregão dessa sexta-feira com essa expectativa um pouco mais negativa. Se olharmos para o gráfico semanal, a subida que nós estamos tendo, a semana fechou aqui com queda de 0,18%, essa subida aqui que nós estamos tendo aqui, ó, é bem fraquinha comparada a essa queda. Então, aumenta-se a chance de ter algo para baixo. O que ainda traz uma chance da gente ganhar força para cima? É porque a tendência de médio prazo, vista pelo gráfico semanal, e de médio para longo prazo, vista pelo gráfico mensal, é de alta. Então, nesse momento, ainda trabalhando acima da média móvel exponencial de 10 períodos, então isso traz uma expectativa positiva. Mas se a gente olhar o comportamento desses candles aqui com essas sombras superiores, isso é um sinal de perda de força compradora. Então, juntando essa informação, mais aqui que eu estou mencionando no gráfico diário, mantém essa expectativa, falando de probabilidade da gente poder ter algo para baixo. O que muda essa expectativa? Para mim, o principal seria um fechamento aqui acima dessa máxima, né, um candle de força aí fechando, não só acima da média, mas o ideal acima dessa máxima. Passar a trabalhar acima dos 130 e 645 seria o melhor cenário possível para se trazer essa expectativa positiva. Ou ficar aqui enrolado entre as médias, em vez de cair, fica aqui de lado e aí depois gera um sinal um pouco mais relevante para cima para subir. É o que pode acontecer no decorrer do mês de março, mas a gente entra março com um viés um pouco mais negativo de curto prazo, apesar da tendência de alta de médio para longo prazo. Seguindo para os futuros, no mini índice, lembrando sempre de deixar o like aqui, se essa análise for útil para você em diferentes formas, seja para a leitura do mercado, leitura dos ativos, ou mesmo em termos de aprendizado. Se for útil, deixa um joinha aí para a gente, que é gratuito. Aqui no gráfico do mini índice, tivemos aí ó, retorno aqui para baixo, gráfico de 60 minutos, dá para perceber a forte queda perdendo o nível de suportes,
Hoje tentou dar uma pancada para cima, observe que não deu sequência. Quando você tem uma pancada para baixo, você tem sequência, você tem pancada para cima, você não tem sequência. Então, por enquanto, vai ficando com essa expectativa mais baixista. Mas, enfim, abrir o próximo pregão de forma mais forte, vindo para cima dessa região, beleza, encaixaria um pouco mais operações na ponta compradora. Ou arriscando um pouco mais compra nessa região de suporte desses dois fundos. Abriu caindo, bateu aqui, ficou um pouquinho mais afastado da média lá no gráfico de 10, 8, 5 minutos, buscar uma entrada aqui nessa região tentando pegar algo para cima, na expectativa de ficar nessa lateralização aqui mais travado o mini índice. Agora, abriu caindo, já furou essa região, tentou subir, você comprou, tentou subir de maneira fraca, gerou topo descendente, foco em venda no mini índice. Seguindo para o dólar no dia de hoje terminou aqui em queda, na verdade terminou não, ainda está em andamento, assim como o mini índice, está em queda aqui de 0,25%, mas o dólar está numa bagunça, mas numa bagunça gigantesca. Vou até colocar o gráfico sem um ajuste, mesmo sem um ajuste a gente vê uma tendência muito indefinida no dólar no gráfico diário e, consequentemente, isso prejudica um pouco as operações de tendência, pegando operações um pouco maiores no intraday, ou seja, tem muitos sinais falsos, ou seja, a tendência revertida com facilidade, ficando mais interessante de se buscar entradas mais nos níveis importantes, naquelas regiões de interesse, onde há mais níveis de suporte, seja principalmente do gráfico diário ou num gráfico de 120 minutos, aquela região de fundos mais visíveis aqui. Mas, de maneira geral, o que tivemos aqui dentro dessa definição, o que nós temos aqui para tentar pegar algo no dólar? Se ele abrir aqui no gráfico de 60 minutos, ó, se ele abrir caindo o próximo pregão, segunda-feira, gerando topo descendente, beleza, dá para tentar pegar um movimento para baixo, para justamente para essa região de suporte. E chegando nessa região de suporte aqui, mais próximo da região ali dos 4.934,5, o interesse maior seria buscar operações de compra aqui nessa região após alguma sinalização de alta no gráfico de 30 minutos, de 10 minutos, enfim, alguma sinalização positiva mais afastado da média, se for operar contra a tendência, seria alternativa. Ou através de fundo ascendente, no gráfico de 5 minutos também é outra alternativa de entrada após testar essa zona de suporte. Abriu caindo, então fica mais para topo descendente no gráfico de 5 minutos, tentando pegar no movimento sem esticar muito o objetivo. Vai ter um suporte intermediário na faixa dos 951,5. Por outro lado, abriu subindo aqui, ó, bateu nessa região, dá para se pensar em mais em uma venda no primeiro momento, tentando pegar um retorno do preço por fechamento de um gap ou do fechamento do pregão de hoje, ou seja, um movimento para cá. Bateu aqui ou furou essa região aqui, corrigiu e ficou, você fez a venda, foi fraco o movimento, gerou sinal de alta ali, testando média no gráfico 5, 10 minutos, dá para focar mais na ponta compradora, lembrando, total indefinição aí de curto prazo no dólar nesse momento. DI, nós temos aí uma sinalização negativa no pregão de ontem, que já tentou gerar um fundo ascendente, abortou, e a sinalização negativa é porque perde a mínima do último fundo ascendente do gráfico diário. Então ele quebra a estruturazinha de alta, mais fraquinha. Eu já vim falando dessa fraqueza aqui, principalmente no radar da semana, todo esse movimento que dá para ser mais visto ali pelo gráfico semanal, ó, bem fraquinho, e aí terminando essa semana aqui, terminando a semana perdendo a mínima da semana passada, gerando topo descendente, enfim, criando a expectativa de caminhar a favor da tendência de médio prazo, que é mais para baixo aí no DI, a expectativa é mais de poder perder toda essa região aqui de suporte. Então, o DI entra na próxima semana, pelo menos olhando para o curtíssimo prazo, curtíssimo a curto prazo, com viés um pouco mais negativo, quase que uma formação aqui de um topo duplo, né? Um topinho um pouquinho mais acima do topo anterior, mas enfim, quebrando a tendência, já trazendo um viés mais de baixo, uma tendência indefinida, mas com um viés mais de baixa por conta do prazo maior, gráfico semanal, que você consegue observar aqui, ó, consegue observar aqui, nesse ponto, onde a gente tem o que? Esse movimentão de baixa, o movimento também longo, mais fraco para subir e longo no tempo, com essa expectativa de queda, porque fraqueza para subir, força para cair, o rastro está aqui no gráfico, então, por enquanto é isso. Para mudar essa probabilidade, ou pelo menos essa leitura que eu estou tendo, para mim ele teria que voltar para cima dessas duas máximas aqui anteriores, na região dos 9,90. Voltando para cima dos 9,90, ele quebra essa expectativa que eu estou comentando com vocês, compartilhando aqui com vocês. Seguindo para falar das ações que vocês solicitaram aqui, começando por YouTube 4. Na semana aí fechando em queda de 0,51%, mas no pregão de hoje,
uma alta de 0,43%. Por enquanto, cenário, olhando para o diário, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, opa, bateu lá e gerou aqui a perda dessa mínima. Dá para falar assim, ó, gerou um topinho duplo aqui em TUB 4, o que se é uma mudança ali de tendência. Para quebrar realmente a estrutura de alta, teria que vir para baixo dessa mínima aqui, que é o último fundo que antecede essa máxima aqui. Mas já é um sinal negativo, né? Se eu ter perdido esse patamar. Oscilar principalmente abaixo da mínima desse candle aqui, que seria desta semana, está localizado em 33,73, aumentará a probabilidade de entrar no movimento de baixa. Suporte imediato na faixa dos 33,65, depois por volta dos 32,77. São suportes mais próximos aqui para o ativo. É, dá até de 32,85 a 32,77. É a região mais importante, que é isso aqui, ó. Região chamada de mudança de polaridade, o que é a resistência funcionando aqui como nível de suporte. Lembrando, a perda da mínima lá no gráfico semanal, que é essa mínima aqui, reforça a chance de se ter uma correção, assim como aconteceu aqui uma correção, um movimentozinho para baixo em ITUB 4. Nauta, e se ela romper aqui essa máxima aqui desse candle aqui de definição, abriria uma compra? Tem um risco maior, porque é muito próximo da região de dois topos anteriores. Não gosto tanto dessa entrada. Se eu fosse executar essa entrada, eu colocaria menos capital. Se eu não, vamos dizer assim, se eu não tivesse outras opções. BIF3, ação que vem dentro de um contexto mais ali amarrado, indefinido, mas gerando um pouquinho mais de força nesse momento, no sentido de ter um movimento de subida no semanal, apesar de ser contra a tendência de baixa no gráfico semanal, e dá para observar aqui, ó, que a ação, olha só a dificuldade que tem quando ela chega na média, bate ali em cima da média, testa a média, ela tem dificuldade de ficar acima, de fechar acima. Então está fazendo isso mais uma vez. Vamos ver se agora consegue vir aqui para cima. O sinal principal de mudar a tendência ali do gráfico diário seria ela romper essa região aqui assim, ó. Ela romper esse nível de preço aqui por volta dos R$ 6,93. Como ela está ficando lateral, que é algo normal que eu busco, que eu evito realizar entradas quando o preço fica aqui entre as médias, e ela está ficando mais de lado, o que seria interessante? Ela tenta cair aqui e depois gera um pivô de alta, um rompimento até 6,93 para abrir uma compra e na sequência colocar o stop aqui embaixo, abaixo aí da mínima do que romper essa região. Seria a alternativa de entrada no papel sendo um pouquinho mais agressivo em BIF3. Eu prefiro usar, falando em corrigir e depois gerar um sinal de alta, eu daria preferência um pouco mais para JBSS3 e principalmente Marfrig. E falando de curto prazo, o curto prazo da Marfrig ficou bem interessante. Depois disso eu vou falar aqui de 3R, RRP3, que também, enfim, se o Ibovespa está dentro de um contexto ali um pouco mais de indefinição, significa dizer que boa parte dos ativos, ou muitos ativos, estão dentro desse contexto também. Por quê? Porque o Ibov representa uma média de comportamento dos ativos ali que estão dentro da sua cesta, vamos dizer assim. E a 3R aqui, ó, vê aqui, faz sinal para cima, de lado, em cima da média. Poxa, tá batendo nas médias aqui, resistência vai cair. Pode fazer isso aqui? Pode perder essa região e acelerar o movimento de baixo para cá? Sim. Mas, enfim, seria um ativo que eu não estaria tão disposto a buscar operações nesse momento, não. Eu estaria mais disposto a buscar entradas através de sinal de alta acima dos 29,50, fundo ascendente no gráfico diário, falando de swing trade, sendo mais agressivo, vender se perder essa mínima aqui, tentando pegar o movimento para cá, sendo mais agressivo. A outra forma seria vem e perde essa região e passa a gerar topo descendente já abaixo desse patamar, porque por enquanto a queda não está tão forte aqui também não. Então, ativo que tendência indefinida aqui para tudo quanto é que é lado. Prefiro esperar a saída dessa região. Quando as médias ficam muito assim, ó, é a hora que começa a dar errado todas as entradas. Opa, rompimento, entrou comprando, aí não anda. Aí você gera um topo forte aqui, agora vai, aí o ativo já volta, não fica travado, não anda. Então, de maneira geral, prefiro olhar para outros papéis nesse momento e monitorar ali a 3R na saída desses níveis de preço que eu acabei de mencionar, abaixo aí principalmente dos 27,90, é algo que pode trazer oportunidade falando em venda. A BHIA3, deixa eu só colocar aqui o ajuste novamente,
fechou em alta hoje, bela alta, destaque de alta, por sinal, 7, dentro do índice Bovespa, 7,52% de alta, está dentro de uma leve tendência de alta, gerou um grande candle de baixa, não deu sequência, parou em cima da média, reverteu aqui para cima. Se olharmos para o gráfico semanal do ativo, primeiro no mensal gerando sinal de fundo, beleza, só que é uma tendência longa de baixa. Esse sinal de fundo significa o quê? Que ela pode trazer uma correção no gráfico mensal. Se ela pode trazer uma correção no gráfico mensal, significa dizer que um prazo menor, como um curto prazo, como um gráfico diário, podem trazer oportunidades através de fundo ascendente, principalmente fundo ascendente, e menos ali em relação a pivô de alta. Eu olharia um pouquinho mais para fundo ascendente, gráfico diário ou estourando um gráfico 120 minutos. Aqui está dentro do movimento de subida no semanal, também contra a tendência, então a tendência do semanal e do diário é de baixa. O que é de alta, então? É a do diário. A do diário virou para cima quando faz isso aqui. Tem um pivôzinho de alta. Beleza. Se essa ação gerar recuo na próxima semana, fundo ascendente, ou lateralizar e depois gerar um rompimento, ficar alguns pregões gerar um rompimento, ok, encaixaria um pouco mais compra. Quem já está comprado no ativo, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Já estaria um stop aí razoavelmente interessante por conta do tamanho dessa barra. Nível de resistência pela frente. R$10,05, depois a região ali dos 10,35, mais acima o patamar em torno de 11,10, tá? Então é sempre um valor aproximado, não um valor exato. Essa região, esses valores que eu acabei de mencionar, são níveis de desafio desta ação. Para compra de swing trade, como eu já mencionei, eu daria preferência por correção, por ter algum movimento contrário à subida. Por exemplo, o gráfico, esse aqui é o gráfico 120 minutos, de fazer algo assim, testa, por exemplo, esse pivôzinho de alta aqui, ó, pivô não, gap de alta, desculpe, e gera um fundo ascendente para buscar uma compra pelo gráfico de 120 minutos, também é uma alternativa. O outro ativo, Lojas Renner, bela alta, alta de 5,25%. Essa ação, consequentemente, ela muda a sua tendência, ela não está mais dentro de uma tendência de baixo, porque ela tinha aqui um movimento forte para baixo, ela quebra essa estrutura ao romper essa região extremamente importante, então ela gera um contexto positivo de alta, falando de curto prazo. Ah, Dalton, então é certeza que essa ação vai continuar subindo? Não, não é certeza que vai continuar subindo. O que é que a gente tira dessa informação, ou pelo menos eu tiro dessa informação? Que a partir desse momento, olhando para esse papel, eu olharia de que forma? Eu pegaria aqui, ó, ficaria atento em movimentações para baixo ou movimentações de forma lateral, eu olharia mais para buscar planejamento de compra de fundo ascendente, de pivô de alta, testando ali níveis de suporte também, entrada perto de nível de suporte, média móvel, retração do Fibonacci de todo esse movimento aqui de subida. Então, é isso que eu faria. E, Dalton, eu estou comprado, o que eu faço? A alternativa, se a sua compra é de swing trade, você pode trabalhar com stop aqui embaixo. Vou pegar aqui um gráfico de 120 minutos. Vou pegar aqui um gráfico de 120 minutos. Dá para perceber que esse é o fundo mais relevante no gráfico, o último fundo ascendente, então dá para colocar o stop aqui embaixo. Se você quiser colocar um stop mais curto, abaixo da mínima do pregão dessa sexta-feira, em R$ 15,84. Embraer, pancada em 4 pregões consecutivos aqui de forte alta, hoje alta de 5,94%, pivô de alta no gráfico semanal, pivô de alta no gráfico mensal. Na verdade, no mensal já tinha gerado pivô de alta, né? Já está perto de romper aqui essa região, é pivô de alta no semanal. Então aqui nós temos aqui, ó, 26,82, próximo nível de resistência mais relevante para esse ativo. Já vai trabalhando acima da região dos R$ 25, deu um pulo ali, um salto com o gap do pregão de hoje. Bela alta. Entro comprando aqui, eu não entraria comprando aí. Já andou o movimento. Então, se eu quero... Poxa, mas eu quero pegar uma valorização desse papel. Se eu quero pegar uma valorização com uma boa relação risco-retorno, eu teria que agora aguardar um recuo. Que, queira ou não, vai aumentando a chance dessa ação entrar num recuo do preço e o stop vai ficando cada vez mais distante ou mal posicionado em termos de faltar uma proteção. Proteção em termos de suporte. Qual seria o suporte mais próximo para posicionar um stop para quem está comprado, por exemplo, ou para quem quer abrir uma compra de qualquer forma? O stop abaixo do gap de alta em 24,39. Seria um posicionamento de stop nesta ação. Essa mesma região seria uma região que, se essa ação retornar aqui, ó, se o preço retornar para cá, é onde buscaria a operação de compra nesse ativo. E esse pivô de alta no gráfico semanal, bonito, porque ele fez aqui, ó, ele rompeu isso aqui, rompeu isso aqui, ó, e ele bateu nessa região, funcionando como suporte, e agora, depois de ter dado uma bela enrolada, rompeu tudo de novo. Então dá para se fazer aqui projeção de alta, uma primeira projeção, pegando inclusive uma projeção alternada,
fazer isso aqui, ó, na Embraer. Então a gente teria projeção 26,84, seguido de 20, 31,40. Lembrando que 26,82, que é bem próximo disso aqui, é a máxima de um topo lá no gráfico mensal. E aqui a outra projeção que dá para se fazer é pegando a caixinha da correção, essa caixinha que foi a correção aqui, ó, esse pedaço aqui, e projetando, espelhando aqui esse aqui para cima. É outra projeção que poderemos ver aqui, essa ação buscando a região de 29 e 21. Enfim, houve correção no gráfico de menor velocidade diário, principalmente aí nos próximos pregões das duas próximas semanas, principalmente, fica mais para posição de compra em cima de Embraer. O próximo ativo a ser avaliado aqui é a Gerdau, a GGBR4, que depois de uma grande lateralização, rompeu forte aqui para cima, né? Uma das formas de também olhar, vou entrar comprando candle de força após um rompimento aqui de uma zona de resistência importante, que tinha 3 toques nela, na expectativa que vem aqui em cima. Certo. Então, qual seria a alternativa da gente olhar? Volume. Volume foi alto? Foi alto aqui, ó, volume financeiro, volume de quantidade, volume de negócio. Então, baita volume aí em cima de GGBR4 no pregão de hoje. Então, é uma das alternativas. Já vou comprar essa barra aqui forte, de força, superação da máxima dela, colocar o stop aqui embaixo e tentar pegar aqui um pouco mais do que uma vez o risco dessa operação, né? Tentando olhar um objetivo mais lá por volta dessa zona de resistência aqui, localizada nos R$ 23,75. Antes vai ter uma resistência intermediária em torno dos R$ 23,35. Tá? E pegando em termos de projeção de alta, pegando aqui, ó, essa projeçãozinha, na verdade projetando essa lateralização aqui, ó, essa caixa aqui maior para cima, a gente está falando de uma projeção lá nos 23,60. Então essa é a expectativa dessa ação em termos de tentar pegar algo ali para cima, lembrando, stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Depois de Gerdau, vou falar aqui de IP3. Ipera também, ó, gerou um sinal de baixa, a tendência nesse momento no gráfico diário é um pouquinho mais para cima, apesar de estar dentro de um longo movimento de baixa. Isso dá para ver pelo semanal, subiu, mais fraco do que caiu, aí caiu, mas não perdeu esse fundo, gerou um fundo ascendente, e aqui está fraquinho para subir comparado ao movimento de baixa. Como é que dá para ver isso? É só olhar aqui, ó. 2 barras de baixo, gráfico semanal, e você tem 1, 2, 3, 4, 5 barras de alta e não consegue superar essas 2 de baixo, por enquanto ainda sem muita força compradora. Mas o que me chamaria atenção em cima de Ipera para buscar a entrada? Aqui está o nível de desafio mais relevante em termos de zona de interesse, foi lá, bateu, gerou sinal de baixo, não perdeu essa região. Qual a primeira alternativa? Entrar comprando nesse rompimento dessa máxima, colocar stop aí abaixo de um nível de suporte, no mínimo ali do tamanho da volatilidade do papel. Qual outra alternativa? Depois que ela passar realmente a trabalhar acima dessa região, buscar sinais de alta acima desse patamar, ou seja, uma região ali em torno dos R$ 34,30 a R$ 34 número redondo, ou seja, sinalizações de alta acima desse nível de preço, possibilidade de compra em cima de Ipera. São Martinho, SMTO3, queda forte de 4,56%, testou ali a média superior, que é a média do gráfico semanal, ó, dá para observar aqui, ó, sendo testada e com fraqueza para ficar acima. Forte aqui no de baixo, abrindo possibilidade de até de trabalhar numa venda com stop aqui em cima, tentando pegar um movimento para romper essa região, que para cá vai ficar em relações que retorno de 1 para 1, se for fazer essa venda aqui no papel. Mas de maneira geral, só olho para compra em cima de São Martinho se ela reverter esse sinal aqui de baixo, que seria romper esses topos anteriores aqui. Ó. Rompeu isso aqui, daria até para pensar na compra de rompimento no decorrer da próxima semana. Mas por enquanto, o cenário está um pouquinho mais negativo para esse papel, né? Pegando aqui o gráfico mensal, dentro do movimento de queda, pegando o gráfico semanal, dentro aí de uma fraqueza, vários candles com sombras superiores, que demonstra fraqueza no gráfico semanal. Então, de maneira geral, entradas na ponta compradora ainda não observo em cima de SMTO3. Por outro lado, ficaria de olho em Brasil Foods, né, que gerou uma forte valorização em 2 pregões, rompeu vários topos anteriores em termos de oscilação e fechamentos também, fechou acima, já voltou aqui para baixo. Em que sentido? Se tiver mais alguns pregões aqui gerando sinal de fundo ascendente acima desse patamar aqui, ó, ou mesmo próximo pregão, pela essa máxima, o ideal seria ter mais um. Seria a alternativa de arriscar a compra nesse papel. Sinalizações de alta aí para cima da região dos 14,85 até uns 14,50 é o que tende a apoiar
a possibilidade de abrir uma compra com stop abaixo da mínima do fundo ascendente que ela venha a gerar. Não significa dizer que ela vai gerar, mas se gerar, é alternativa de entrada. E Carrefour, que também, apesar de ter tentado gerar um sinal de alta ou ter revertido para baixo e ter gerado um sinal de fraqueza dentro desse movimento de subida, ainda está dentro da tendência de alta. Aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Beleza, só que ela vai ter que fazer o que para gerar entrada aqui, na minha opinião? Isso aqui, ó, um candle de força com nova máxima na seguinte, ou seja, volta a fechar acima da média com nova máxima no pregão seguinte. Ou no próximo pregão ela já vem romper essa máxima aqui, essa aqui, para abrir uma compra, bota stop ou abaixo da minha candle desse aqui e tenta pegar toda a continuidade da tendência de alta do papel. Por outro lado, veio para baixo aqui dessa região, já começa a deteriorar um pouco mais a possibilidade de compra desse ativo. Enfim, tem que voltar para cima da média, gerando aí um sinal de alta para abrir compra em cima de Carrefour, que está dentro da tendência de alta, mas já com indícios de fraqueza pelo gráfico diário. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento pregão. Lembre-se de deixar um like, um joinha. Aproveite bastante aí seu final de semana, que você tenha um excelente mês de março. E lembrando, durante o final de semana tem Radar da Semana comigo e tem Oportunidades da Semana com o Kite Stein aqui no canal. Para quem é membro do canal, você que é membro, agradeço aí por prestigiar aqui o nosso trabalho. Grande abraço.